Bem-vindas, divas lindas do meu coração, a nosso início de meditação diária na Bíblia, né? Bom, qual que é o meu objetivo iniciando esse projeto, né? É que vocês aprendam a amar o amor. Pela fonte do amor a gente consegue amar as outras pessoas e amar nós mesmas, né? Se seca a fonte de água que vem para o nosso banho pelos canos, né? Pode ter o melhor chuveiro que for, pode ter chuveiro mais cheio de LED, aromaterapia e tudo mais, né? Que tem hoje um monte, assim, que se não vem a água, se a fonte secou, de nada adianta um chuveirão desse. Mas, se a fonte está aberta, pode ser aquele chuveirinho lá de plástico. Tanto faz. A água vem quentinha. A água vem. Então, o meu objetivo é vocês entenderem de verdade a palavra que vem e entra, penetra no teu coração e permanece. Ela não vai embora como som. Ela fica e reverbera nos seus sentidos, principalmente nos seus olhos, no que você presta atenção, no que você passa a valorizar, a querer ver, e o que você passa a não querer mais ver. E quanto mais você abre os seus ouvidos, essa palavra entrar e permanecer, tá? Então, o primeiro exercício da meditação que é ativa. Eu prometi para vocês que eu ia mostrar o que é meditação na prática e nós vamos fazer juntas. E não tem relação alguma com o budismo, né? Com o esvaziar a mente e ficar no nada. A meditação ela é ativa, ela é discursiva, né? É um dos primeiros modos de amar, de entender qualquer coisa, né? É um método de estudo, tem que ser meditativo de qualquer coisa. Isso fica para você que está prestando vestibular ou que está na faculdade de medicina, ou, enfim. Inclusive tem o Hugo de São Vitor, né, que escreveu o método, né, que tem o nome dele, que é um método de estudo mais eficaz, que nada mais é que a meditação. Você saber fazer com que essa voz, esse som não dissipe tão logo a palavra acabe, mas que fique reverberando dentro de você e que isso se manifesta nos seus atos concretos, né? Transforma a sua alma e, portanto, os seus comportamentos. E se seus comportamentos mudam, as pessoas à sua volta terão reações diferentes, porque o seu comportamento está diferente. Pode ser que não seja uma reação aos seus olhos boa, mas vai ser diferente. E você vai ali experimentar que pode haver mudança. Então, o primeiro passo de uma mudança no nosso ambiente acontece, né, a partir de nós. É o que eu falo da nossa autorresponsabilidade. E a maior responsabilidade que a gente deve ter é com a palavra, com o que a gente fala. Mas depois a gente fala disso. O ponto é que quando você começa a meditar,
e começa a abrir os seus ouvidos, né? Tem que abrir os ouvidos, deixar entrar. Não prender muito as palavras em raciocínios, deixa entrar, ruminar. E não deixa essa palavra ir embora. Vai vivendo o seu dia, fazendo referências, analogias com as coisas que vão acontecendo e com esse novo aprendizado que você ouviu. E você vai, aos poucos, é um processo, sua alma vai se transformando. Cada um tem o seu tempo. Esse tempo de cada um não dá para categorizar. Depende da livre vontade da pessoa, o quanto ela está a intensidade dela de querer aquilo. Depende da missão dela que Deus separou para ela. Então, é um mistério que só se manifesta na medida que nós nos colocamos neste caminho, neste processo, e não negamos com distrações no dia a dia para passar mais um dia sem eu precisar me autorresponsabilizar, né? A maioria vive assim. Todos nós temos essa tendência, né? Uns dormem, né? Outros comem, outros vão passear, vão fazer compras, enfim. Então, deixar ouvir, abrir os ouvidos para que isso fique dentro e não vá embora junto com o som, que a palavra fique, transforme a sua alma e que se manifeste nos seus atos e palavras concretos, de modo que o seu ambiente vai mudar e de início vai ser uma mudança, como é que eu posso dizer? Não canalizada. No início, né, quando a criança aprende uma habilidade nova, física, né, geralmente, assim que começa, ela aprende a andar, ela anda desgovernada, né, ela não sabe andar rápido, devagar, equilibrada, ela anda como dá, né, e se esbarra nas coisas e pronto, tudo bem, caiu, quebrou, levanta, segue em frente, e aí aquilo vai canalizando, ganhando tempero, até que ela começa a andar ao modo dela, né? Na direção onde ela quer, né? Objetivando algo. Então é assim no início também da mudança da sua alma, né? Da formação da alma, que a gente vai começar as aulas no YouTube hoje também. No início é como que atirar para todo lado. Então, pode sair pela culatra, claro, mas houve mudança. E é isso, somente isso que você precisa vivenciar para você ter força de ânimos, para o seu estado de ânimo se alterar. E você vê que, opa, há esperança. Tá, não mudou como eu queria, né? Como a criança, não andei como eu queria ainda, tropecei, caí, mas houve mudança, caiu um negócio, eu derrubei um negócio, né? A criança pode pensar, eu derrubei. Antes eu não tinha capacidade de derrubar nada, porque eu não saía do lugar, né? Então, é um processo. Então, você deve ficar feliz a cada mudança, né? Desde que essa mudança não seja inconsciente, mas consciente. Então, cada movimento consciente que você perceber que houve, assim, por meio de você, você deve ficar muito feliz, porque significa que você está no processo, está acontecendo, tá? Então, era só uma pequena introdução para falar da meditação. O ideal é que você tenha um caderninho, porque vão vir muitos insights, tá? Dependendo de cada uma, vão vir palavras, pensamentos, e é bom anotar, tá? É bom anotar, porque geralmente Deus fala neste momento com cada um no modo específico, né? A palavra é vida, ela é fonte de água sem fim, infinita, então é água sempre nova. Então, embora a Bíblia é antiga, há muito tempo escrita, fonte de água viva, então sempre tem água nova, né? Nunca é a mesma água.
a cada vez que lê e cada pessoa que lê, tá? Então, anotem. A minha recomendação é dar o título do seu diário espiritual e recomendo, para ajudar vocês a ter um norte do que anotar, quem é menos intuitiva e precisa mais de uma estrutura, eu vou dizer alguns pontos interessantes. Primeiro ponto, você pode marcar no seu... Você marca na primeira página essas perguntas e aí você usa na medida que você achar que faz sentido. O que Deus me falou? É a pergunta que você deve fazer no final das nossas meditações, né? O que Deus me falou para mim, né? Para mim, Andréia, para Carolina, para Roberta, para Jéssica, né? O que Ele realizou em mim nessa meditação. Né? Então, para perceber que processo, né, interior, que vivência houve dentro de você, que estados emocionais, afetivos, sentimentos, pensamentos, força, que Ele realizou em mim. Outra perguntinha é o que Ele deixou em meu interior. Então você veja, a primeira pergunta é o que falou para você ver a si mesma, quanto você abriu seus ouvidos ou não, o quanto falta abrir, né? A segunda, o que Ele realizou em mim, então você vai analisar os processos que aconteceram dentro de você, né? De estados, de sentimentos, de emoções, pensamentos, memórias, né? Imaginações. O que Ele deixou depositado, então da palavra que já foi falada e o som se foi, o que ficou no meu interior, que marcou para mim, né? E foca nessa palavra que marcou em você, né? A partir dessa palavra que marcou, o que Deus diz para mim, né? Por que eu me apeguei nessa palavra, nesse ponto da meditação de hoje? Isso me chamou a atenção. Por quê? Né? O que Deus quer me dizer? Deus, diga para mim. O que você quer dizer com isso? Né? Eu sempre lembro de São Pedro, né? A gente vai ler as cartas de São Pedro também, não se preocupem, mas que ele teve um sonho, né? Que ele ia receber uma pessoa na casa dele, eu não lembro o nome do rapaz, né? Arão, talvez? Não é. E que ele deveria recebê-lo. Eu acho que era o próprio Paulo. Acho que era o Paulo mesmo, gente, que ia chegar. Ou o rapaz que recebeu Paulo. Nós vamos ler depois, enfim. O que importa aqui agora, que eu tô relatando para vocês, é que ele fez justamente isso. Ele teve um sonho, né, de um lençol que subiu e desceu e ele não entendeu nada, né? E ele pediu para Deus me comunique o que é esse sonho, né? E ficou atento. Então, imediatamente bateram na porta, chegou esse rapaz e ele associou, né? Na hora, porque ele está atento, ele fez uma pergunta a Deus. Então, se você lança uma pergunta e fica distraído o dia todo, você não vai ter a resposta. Porque, ora, quando você faz uma pergunta, você precisa ser responsável, em primeiro lugar, pelo que você pergunta. Saber que a resposta, a maioria das vezes, não vai vir conforme você quer, tá? Mas, principalmente, tá atenta aos sinais, né? Porque Deus fala pela criação dele. Ele fala pelas criaturas, gente, né? O que são criaturas? O que é a criação dele? É tudo. É tudo de concreto na nossa frente. É a faxineira aqui do lado, é o meu filho, é meu sapato, é meu celular, é o meu livro, é tudo. Então, assim, se você notar, tem preferências que você se inclina ao longo do dia. Eu vou para a esquerda ou para a direita, eu vou por este caminho ou pela grama, eu vou descalço, eu vou por isso. Tem certos comunicações interiores sua, algo me diz, tô com vontade de usar azul hoje, não sei porquê, mas eu tô vendo que eu só tô vendo coisa azul hoje. Vocês estão entendendo o que eu tô falando?
precisa ficar um pouquinho quietinha dentro de você para você perceber essas sutilezas. Não adianta fazer uma pergunta e não estar atenta em colher a resposta na criação, no seu dia a dia, na sua ida ao trabalho, no caminho, né? Nas coisas, nos detalhes. Deus é delicado, Ele é suave, porque Ele é amor, gente. Amor é assim, é pura doçura, é justa, pura doçura. É a justiça perfeita. Então, essa distração, essa correria, tudo a gente não percebe, né? Se jogar no seu psiquismo, né? Ai, tô triste agora, e dar vazão a isso, né? Nos seus atos concretos. Não falo quando você reage pro outro, não, com você mesmo. Né? Ficar remoendo aquela tristeza, aquele rancor, pensando, ai, devia ter falado isso, devia ter falado aquilo. Pronto, quando você está pensando assim, você está caminhando, você está dirigindo, alguém te liga e você não atende, pronto, perdeu a resposta. Entende? Então, já são algumas informações, pressupostos fundamentais para que dê frutos essa nossa jornada de meditação diária. O meu objetivo, como eu disse, é que vocês aprendam a amar o que é o amor concreto, né? Que não é abstrato, mas ele é inabarcável. Na nossa linguagem tão limitada, nossa razão tão limitada, ele não jamais pode abarcar o que é o amor na sua plenitude. Mas devemos abarcar o suficiente para que a chama arda no nosso peito, que a gente manifeste esse amor, reflita essa luz nos nossos atos, conosco e com os outros, principalmente com os inimigos. Como que eu vou fazer? O meu modus operandi normalmente seria estabelecer um método aqui, explicar toda a teoria da Bíblia, por exemplo, que a 1 João é a promessa da vida eterna, que se você quer ter esperança, quer entender, né, quer ter fé, é a única carta, inclusive, que fala de modo tão vivo, né, da promessa da vida eterna, da salvação do mundo, da salvação dos seres humanos, né? Então, é uma narrativa simples, pequena, mas assim, de um valor simbólico, assim, que mostra exatamente o que é o amor. Para resumir, assim, a primeira carta de João mostra o que é o amor. O que é o amor, né? É aquilo. Então eu poderia falar para vocês, vamos depois, a Marcos, que narra a visão mais global, as cartas de Paulo, que vale a pena ler inteiras, enfim, eu poderia estar falando aqui a ordem para a gente ler, oferecer uma ordem, ensinando que cada um, falando um pouquinho de cada evangelista, de cada profeta, mas eu acho que tem tanta gente, inclusive, eu encontrei agora o podcast do Malé, indico muito, porque ele mesmo está fazendo ele está trazendo escritos da patrística. Nossa, tá muito interessante o podcast dele, ajudando também nesse movimento das pessoas aprenderem, voltarem à tradição, aprenderem o que é o amor, o que é a vida, o que é viver bem, né? Recomendo. Mas aqui eu não quero perder o meu foco de ser mulher falando com mulheres. Então, eu não quero embotar vocês em mais métodos. Eu não quero que vocês aprendam a teoria, porque não é assim que a mulher aprende e a gente não precisa disso. O homem, ele precisa, mas eu não vou entrar nessa questão agora, a gente vai falar sobre isso lá no YouTube.
Mas aqui eu já vou pôr em prática o modo que a mulher aprende de fato, que é o modo que eu aprendi, tá? E eu vou fazer com vocês o modo que eu fiz, que foi o caminho meio que inverso da lógica, que é o caminho da mulher. É abrir o canal espiritual da fé, receber como vaso e persistir, ser constante todo dia, querer receber mais, abrir os ouvidos, segurar aquilo dentro de você, guardar no coração, e em algum momento aquilo vai transformando você. Quando você vê, você já é dona de Deus, assim, Deus já é seu dono, você já tá com ele, por mais que você queira, você não volta atrás, porque não seria mais você. Então, acontece toda a transformação, e aí depois pode entender a hermenêutica, né, da Bíblia, assim, pode estudar mais especificamente se te interessar, cada carta, o sentido delas, por quem escreveu e tudo mais, nos detalhes teóricos, tá? Mas a princípio eu quero aqui ser exatamente como eu acho que Deus quer que eu faça, que é como Ele me transformou, que é ser muito simples, total, humana, pessoal, e falar exclusivamente do conteúdo da pessoa de Cristo. Por isso que a gente vai começar com a vida de Cristo, com os 4 evangelhos. E eu vou seguir os 4 evangelhos na ordem que está escrito na Bíblia. Tá? Eu gostaria muito de começar por Gênesis, porque Gênesis eu gosto muito de Gênesis e tem a ver com o que eu faço, com o meu trabalho com vocês da formação da mulher, né? Lá tá narrado toda a simbólica, tá narrado toda a criação do homem e da mulher, mas creio que nós vamos começar mesmo pela vida de Cristo, que assim é um bálsamo, e vai ser assim, tá? Eu vou começar já lendo a partir de amanhã. Então, tem uma Bíblia, tem a Bíblia da Ave Maria, que é bem tranquila de ler, é bem recomendada, tá? Bem confortável para vocês. Nós vamos começar Mateus amanhã. Eu não sei, eu não quero passar de mais de 25 minutos nossos áudios, na verdade eu não queria passar de mais de 15, e eu vou fazer o possível para ser disciplinada quanto a isso. Hoje, como a introdução passou um pouquinho, mas já estou finalizando. Amanhã a gente começa então a ler Mateus. Eu vou ver quanto que dá pra gente ler nesse tempinho que eu falei. Eu vou provavelmente pôr um cronômetro, tá? Para vocês, mesmo que vocês se organizarem, saberem quanto tempo de meditação diária, para não ter surpresas, né? E ficarem enroscadas. Então eu me comprometo com, no máximo, tá? 15, 20 minutos. Mas amanhã eu testo e a gente já define se vai ser 15 ou 20. Para eu ver quantos versículos dá para ver, se vai dar para ler um capítulo por dia ou não, tá? Então é isso, a gente se vê amanhã. Eu vou estabelecer também o horário que eu vou colocar, eu vou perguntar lá nos stories que horário que vocês preferem, de manhã ou no finalzinho da tarde, que eu solto os áudios, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guie, nos oriente, nos governe. E vamos finalizar com o Pai Nosso. Para quem não sabe, o Pai Nosso é o resumo de toda a Bíblia. O Pai Nosso tem as 7 petições que a gente precisa para ir para o céu, para a 7ª morada, para estar em união com Deus. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, é a primeira petição. Que o seu nome seja santificado. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.